conjuntos, ok? Primeiramente, vamos a uma definição, né? O que é conjuntos? Entende-se por conjunto uma coleção ou lista bem definida de elementos, que se supõem sempre distintos entre si. O conjunto é representado por letras maiúsculas, por exemplo, sendo assim A, B, C, D, sempre maiúsculo, ok? É o nome do conjunto. Existem três formas de se representar conjuntos, olha só. Primeiro a gente pode aí, né, letra A, a gente pode nomear ou enumerar um a um os elementos entre duas chaves, separando por vírgula ou ponto e vírgula. Então olha só o exemplo aí, ó. A gente tem o A igual, abre chaves, não é isso? Ó? A, letra A é o nome do meu conjunto. Aí eu falo que esse conjunto é igual a, abro chaves aqui e vou colocando os elementos do meu conjunto. -2, -1, que é o exemplo aí, né? 1, 2. Essas reticências aqui, ó, quer dizer que ele continua para o negativo, tá? E as reticências depois quer dizer que ele continua para o positivo. Então ele é infinito para lá e infinito para cá, ok? Então os elementos estão aqui, não consigo representar todos os elementos, mas eu posso colocar uma reticência que você já entende, né? Você segue a sequência aqui do jeito que ela se apresenta, ok? E você tem ideia desse conjunto aí, tá bem representado nessa forma aí escrita, ok? Outra forma de representar os conjuntos é o seguinte, indicando uma propriedade comum de seus elementos. Então, a gente escreve entre duas chaves, de novo, né? Entre duas chaves, a gente vai colocar assim, ó, os elementos do conjunto, né? São do tipo X, né? Aí a gente coloca uma barra assim, ó, para dizer o que, ó? Tal que, ok? Tal que X, aí você continua descrevendo. E completamos com as características, né? Olha só o exemplo aí, conjunto B, o conjunto B. Ele é representado por elementos X de tal forma que, aqui eu vou descrever essa barrinha só para descrever quais as características desses elementos, ou quais características desses elementos do conjunto B. Então, X é inteiro menor que 32. Então aí você tem, né, o 31, o 30, o 29, o 28, passa do zero. Se for representada daquela primeira forma lá que a gente colocou o conjunto A, seria uma reticências aqui, ó. E vem aqui com -1, 0, 1. Vou pôr reticências aqui, ó, para chegar lá no 29, 30 e 31 e parei. Repare bem, o 32 não entrou aqui. O meu conjunto ele é infinito para o negativo. Aqui eu pus uma reticência só para dizer esse intervalo aqui, né, entre 1 e 29, que vai contando de 1 em 1, mas para não ocupar tanto espaço, reticências aqui. Então ele continua para cá e vai só até o 31, porque o 32 ele já é maior do que os valores de elementos do meu conjunto B, porque X é número inteiro menor que 32, ok? Então tá aqui, ó, B com seus conjuntos infinitos negativos, aqui com seu conjunto representado por infinitos negativos, vem aqui, reticências para dar um intervalo e vai até 31, que é o limite, porque ele quer X de tal forma que esse X, esses elementos, sejam menores que 32, ok? Outra forma de representar seria pelo diagrama de Venn. O que é o diagrama de Venn? É aquela ideia de conjunto que a gente sempre teve, que a gente sempre aprendeu, né? É aquela linha que delimita uma área, uma região, e dentro dessa região você põe os elementos que pertencem àquele conjunto, né? Então, você tem aí o exemplo, né? 1, 2 e 3, e você dá um nome, que é aquela letra maiúscula lá, ó, ok? Aquela letra maiúscula é o nome desse conjunto. Para quando você for se referir a esses elementos aqui, de uma forma geral, você não precisa citar os elementos, cita o conjunto C, ok? Bem mais simples, né? Elementos são os objetos ou símbolos que formam o conjunto e é representado por letras minúsculas, ok? Tanto é que a gente fala assim, o elemento X tal que X, esse X é minúsculo, ok? Então, conjunto A tem lá X tal que X é... Vem aqui explicando qual alguma característica de X, né?
Então, letra maiúscula para nome de conjunto, letra minúscula para falar de algum elemento, ok? De forma geral. Outra relação que a gente precisa entender é a relação de pertinência. Pertinência de pertencimento, né? Eu pertenço, né? E tudo mais. Então, olha só. A é um conjunto e X é um elemento. Então, X... Olha só. Aí eu deixei um espaço em branco para você preencher. O que vem aqui para dizer que X significa que X é um elemento de A? X pertence a, ok? E aqui, ó, X, alguma coisa A, significa que X não é um elemento de A. Então, eu ponho o símbolo de pertence e corto, ok? Então, isso aqui, ó, esse E redondinho assim, ó, significa pertence. E esse E redondinho cortado é um não pertence, né? Beleza? Bom, isso aqui você já é intuitivo, né? Se você entendeu que o E é de pertencer, né? Então o E cortado é o não pertence. A gente está acostumado com isso na vida, né? A gente vê uma placa com alguma coisa cortada, né? Uma faixa vermelha assim passando, a gente entende que aquilo é proibido, aquilo não, né? Então não pertence, é uma negativa dizendo que esse símbolo não, ok? E assim como igual, né? E diferente, que é o não igual, a gente já conhece esses símbolos aí, né? Então tá aí. Então X pertence a A ou X não pertence a A, ok?